Fala aí, galera do canal Oi Oi Oi, estou pronta aqui para mais um vídeo nesse canal. E, bem, essas flores, né, eu gosto sempre de filmar quando elas florescem, eu acho bonita essa flor. Eu não sei que flor que é essa, que árvore que é essa. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Mas eu acho bonito. É uma árvore que fica aqui atrás de casa. Então, acho interessante, né? Achei interessante trazer para vocês. Bom, o tema do vídeo de hoje, eu vou falar sobre Barão Vermelho e sobre o Cazuza, sobre a carreira, né, do Cazuza dentro do Barão Vermelho e sobre a banda do Barão Vermelho, tá, gente? Pois é, gente, estou aqui para o último tema do mês de julho. Eu vou falar sobre a banda Barão Vermelho e sobre o Cazuza. Neste último tema de rock do mês de julho. E vamos lá começar, né? O Cazuza. Daqui até a eternidade. O Cazuza, ou Agenor de Miranda Araújo Neto, nasceu em 4 de abril de 1958 no Rio de Janeiro e faleceu também no Rio de Janeiro em 7 de julho de 1990. O Cazuza era filho do casal Lucinha Araújo e de João Araújo. João Araújo, ele era produtor musical, ele conheceu Lucinha em Vassouras, numa temporada que ele foi passar em Vassouras, ele conheceu a Lucinha, aí logo eles casaram, né? Em 57 eles casaram e em 58 nasceu o Cazuza. A Lucinha Araújo, ela também teve uma breve carreira na música, ela lançou 3 discos, uma música de um dos discos dela tá na trilha sonora da novela Água Viva. O Cazuza, ele ganhou esse apelido de Cazuza mesmo antes de nascer. Cazuza tem algo a ver com Nordeste, alguma coisa assim. Ele era tão chamado por esse apelido que por muitas vezes ele esquecia o verdadeiro nome. Ele nem gostava tanto do verdadeiro nome, né, Agenor, mas ele só veio a gostar do verdadeiro nome dele por causa do Cartola. Que bom. Só que o Cartola se chamava Angenor e não Agenor, né? E quais foram as influências musicais aí de Cazuza? Bom, Cazuza gostava do Cartola, mas também Dolores Duran, Lupicínio Rodrigues, Noel Rosa, Maísa, Dalva de Oliveira, e era fã da Rita Lee também, tá? E para Rita Lee, anos mais tarde, o Cazuza compôs a música Perto do Fogo. E é uma loucura. Que ela veio musicar. E o Cazuza, né? O Cazuza criança, o pré-adolescente Cazuza, ele cresceu no bairro do Leblon. Eu sou a única personagem nessa novela que trabalha. Mas fica tudo por aí, vadiando no Leblon. Cazuza praticamente morou no bairro do Leblon a vida toda, vamos dizer assim. O maior período da vida dele, ele morou no bairro do Leblon e ele estudou nos colégios Santo Inácio e no Anglo-Americano. No Santo Inácio, ele estudou junto com o jornalista Pedro Bial, gente. E ele foi expulso do Santo Inácio. Por isso que ele foi estudar no colégio anglo-americano. Apesar dele ser genial, né, compondo com as letras de música, o Cazuza, ele tinha um temperamento bem rebelde. Porque não tô afim. Então, isso fez com que ele fosse expulso do Santo Inácio. Mais ou menos aí por volta de 65, Cazuza começou a escrever letras, poemas, aí tudo que ele escrevia, ele mostrava para a avó dele.
E, assim, as influências de dentro de casa, né, musicalmente, do Cazuza, aqui que eu já citei, ele tinha também as influências do pai, porque o pai dele era um produtor musical e também o pai dele era dono da gravadora Som Livre. A gravadora Som Livre, aqui acho que ainda faz, ou que fazia, as trilhas sonoras para as novelas da Globo, eram todas produzidas pela Som Livre. Então, o Cazuza, ele tinha contato direto com artistas como Caetano, a Gal, o Gil, João Gilberto, enfim, ele tinha contato direto com essa galera aí, com esse pessoal, por conta do pai ser presidente de uma gravadora. Em 1972, quando Cazuza foi passar férias em Londres, aí ele entra em contato com as músicas da Janis Joplin, do Led Zeppelin e do Rolling Stones. Pelo menos eu adoro. Em 1976, ele começa a faculdade de comunicação. Empolgante. Mas o Cazuza só prestou vestibular porque ele ia ganhar um carro do pai dele. Então ele foi lá, tá, deixa eu prestar esse vestibular aí, mas Cazuza não fica muito tempo na faculdade não. Abafa. Ele acha um saco e ele sai, ele tranca a faculdade. Aí no que ele tranca a faculdade, ele passa a viver assim a vida boêmia, noitadas, era um eterno sextou. Pro Cazuza, ele sextava a semana inteira, ia de bar em bar, bebia, assim, a Lucy Crazy Cazuza. A Lucy Crazy. Enfim, não só bebia, mas também tirava pó da mesa, essas coisas. Você não pinta, não? Não. Que bom, mas eu pinto. Eu pinto muito. Ele começou a ter um estilo de vida bem a Lucy Crazy, né? Ali pelo Baixo Leblon. Até que o pai dele fica muito preocupado com esse estilo de vida Lucy Crazy de Cazuza. Aí resolve criar um cargo pro filho lá na Som Livre. Meu pai é sim empresário. Trabalhei sim com o meu pai. E se eu continuei trabalhando com ele, foi porque eu mereci! Então, o Cazuza ficou por um tempo trabalhando na Som Livre, no departamento artístico da gravadora. Então, o Cazuza, além de fazer a assessoria de imprensa da Som Livre, ele fazia a triagem de fitas, né, dos novos artistas que mandavam fitas para Som Livre para tentar se lançar em carreira. No final do ano de 79, o Cazuza vai para os Estados Unidos para estudar fotografia. Ele estuda lá na Universidade da Califórnia, acho que Berkeley. Ele faz lá, fica um ano estudando fotografia e lá nos Estados Unidos ele entra em contato com a literatura beat. A literatura beat é de autores como Jack Kerouac, Charles Bukowski, né? É uma literatura que eles falam, não sei, literatura suja, não é bem uma literatura suja, mas ela é mais, vamos dizer, era uma literatura que condizia mais com a realidade americana, além do American Way of Life, num contraponto dessa ilusão do American Way of Life, tudo perfeitinho. Então a literatura beat mostrava que as coisas não eram nada disso, né? Não era bem assim. E voltando aqui para o Cazuza, né?
Em 1980, ele volta para o Rio, aí ingressa no grupo teatral Asdrubal Trouxe o Trombone. E foi nessa época, pela primeira vez, que o Cazuza cantou num palco, quando ele estava aí no grupo do Asdrubal. O Asdrubal, eu falei no vídeo passado, que o Asdrubal Trouxe o Trombone era o grupo que foi fundado pela Regina Casé nos anos 80, tá? Nessas incursões dele no Asdrubal Trouxe o Trombone, Léo Jaime também frequentava, né, os bares aí do Baixo Leblon, frequentava o Asdrubal, o Circo Voador, tal. Aí ele era amigo do Cazuza e Léo Jaime fala pro Cazuza assim, ó, tem uma banda aí lá no Rio Comprido que eles estão precisando, que eles estão querendo um vocalista. Você topa aí? Aí o Cazuza, topo, beleza. A banda Barão Vermelho. A banda Barão Vermelho foi criada aí em 1981, depois de Guto Goff e Maurício Barros terem ido assistir um show do Queen em São Paulo. Em 1981, o Queen foi fazer um show no estádio do Morumbi. Aí Guto Goff e Maurício Barros ficaram impressionadíssimos com aquele show, resolveram montar uma banda, aí deram o nome da banda Barão Vermelho, em alusão ao aviador Manfred von Richthofen, tá? Se esse Manfred von Richthofen tem a ver com a família da Suzane, não sei. Mas ele era o Barão Vermelho, que lutou pelo exército alemão na Primeira Guerra Mundial. Foi no âmbito aí, ele lutou na Primeira Guerra Mundial e, pelo que parece, deve ter morrido em combate, alguma coisa assim. Aí eles resolveram dar o nome da banda por causa, né, não sei se em homenagem a esse aviador, por causa desse aviador, enfim. Aí logo que eles fundaram essa banda, se juntaram o De Palmeira e depois o Frejá. Aí ficava só o vocalista, né? Eles estavam atrás do vocalista. O Léo Jaime tinha feito testes para entrar no Barão Vermelho. Só que aí eles consideraram, né, a voz do Léo Jaime muito suave para a sonoridade da banda, né, para o tipo de sonoridade que eles queriam. Então aí foi que o Cazuza pegou, né, foi que o Léo Jaime pegou e falou pro Cazuza da banda Barão Vermelho. Aí, ainda em 1981, aconteceu o primeiro show da banda. Eles mandaram uma fita demo que Ezequiel Neves, que trabalhava lá na Som Livre, né? Ele era produtor musical também lá da Som Livre, tipo o braço direito do pai do Cazuza. O Barão Vermelho mandou uma fita para o Ezequiel Neves e o Ezequiel Neves convence o diretor artístico da Som Livre, Guto Graça Mello, para convencer o Guto Graça Mello e o pai do Cazuza para que o Barão gravasse um disco pela Som Livre para eles investirem na carreira musical do filho e da banda que o filho participava. O pai ficou bastante relutante, assim, não queria muito assim investir na banda nem na carreira do filho, enfim. Mas depois de muita insistência de Ezequiel Neves, o disco foi gravado. Barão Vermelho, né, o título do disco não tinha um título a mais aí, era banda Barão Vermelho, disco Barão Vermelho. O primeiro disco do Barão Vermelho saiu em 1982. As músicas que estavam nesse disco, Down em Mim, Ponto Fraco e Todo o Amor que Houver Nessa Vida. O grupo fez uma turnê nacional em 1983, aí depois
gravou o segundo disco da banda, Barão Vermelho 2, tá? E mesmo assim, tá? O Barão Vermelho, com 2 discos lançados, fazendo turnê, as rádios meio que se negavam a tocar músicas do Barão, tá? Até que Ney Matogrosso, ele faz uma regravação pro Dia Nascer Feliz. Pro Dia Nascer Feliz sai no Barão Vermelho 2. Ney Matogrosso faz ele regrava e aí começa a se tornar popular, né? O Barão Vermelho começa a se tornar popular e começa a tocar nas rádios. E nessa mesma época também, o Caetano passa a cantar nos shows dele a música Todo Amor Que Houver Nessa Vida, tá? Do Barão também. Então, Ney Matogrosso e Caetano Veloso alavancaram a carreira do Cazuza e carreira do Barão Vermelho, tá? Aí a banda, depois do empurrãozinho aí de Ney Matogrosso e do Caetano, eles começaram a ser mais valorizados e tocar nas rádios. Em 1984, eles são convidados para tocar na trilha sonora do filme Bete Balanço. Pô, apita no ensaio da gente amanhã. Ah, legal, você. Vem cá, tem uma bacaninha lá? E nesse mesmo ano, eles lançam o disco, a música, né? Maior Abandonado. Eles lançam o terceiro disco, aliás, gente. Maior Abandonado, o disco. Aí, em 1985, eles são convidados para tocar no Rock in Rio, tá? Abrindo as bandas internacionais. Sem vergonha e sem culpa, rapaz, O Rock in Rio de 1985 aconteceu em janeiro daquele ano. E em janeiro daquele ano ia acontecer as eleições ainda indiretas, mas que tudo indicava que o primeiro presidente civil, depois, né, desse período da ditadura, voltaria a governar. Então, no mesmo dia da votação, lá da eleição presidencial indireta, o Barão Vermelho estava no palco, aí cantando, né, pro Dia Nascer Feliz. Olha só que simbólico o negócio, né? Aí, muito bem, 1985 veio a consolidação da banda, estava fazendo sucesso, tocando em todas as rádios e tal. Aí, Cazuza chegou pro Frejá, falou assim, olha, eu queria gravar, assim, um álbum solo, só eu, você não se opõe? Aí o Frejá falou, não, tranquilo. Tá bom. Você pode gravar, mas desde que você não saia da banda, tá? Você não saindo da banda, você tira um tempo, grava suas músicas solo, faz seu álbum solo, mas fica na banda, cara. Só que aí, o que acontece? O Cazuza, ele grava, né, o primeiro álbum solo dele, Exagerado, ele ainda estava na banda Barão Vermelho. Só que aí, durante um show da banda, aí em 1985, Cazuza pega lá num intervalo de bis, alguma coisa assim, num intervalo aí da banda, ele pega e chega pro público e fala assim, ó, esse é meu último show com a banda Barão Vermelho, eu vou me lançar em carreira solo. Oi? Pra quê? Depois que eles saíram do palco, foram pro camarim, teve porrada, bomba. O Frejá quis pegar o Cazuza na porrada,
deu soco, acho que acabou dando um soco na porta, bateu com a cara na porta, cortou o lábio. Ezequiel Neves tentando separar a briga dos dois. Deu ruim porque os dois discutiram feio. Aí, dessa discussão, eles ficaram aí uns 3 anos sem se falar e eles só voltariam a se falar em 1988. Aí, a partir daqui, eu vou contar as carreiras em separado do Cazuza e do Barão Vermelho, tá? Mas, mais uma vez aqui, eu vou me concentrar nos anos 80 pro vídeo não ficar tão longo, tá, gente? Bom, eu vou falar primeiro aqui Cazuza, carreira solo. Em 1985, ele lançou o álbum Exagerado, ele ainda estava na Barão Vermelho. Nessa época aí, ele contraiu uma pneumonia, o Cazuza. Ele ficou internado, aí ele quis fazer um exame de HIV, acabou não dando nada. Muito bem, em 1986 ele lançou o segundo álbum solo, mas não mais pela Som Livre, mas pela Polygram, tá? Ele lançou o álbum dele e ele lançou um álbum em 86, depois lançou outro álbum em 87, aí em 87 o álbum dele, Só Se For a Dois, em 87 ele foi internado novamente com pneumonia e fez um novo teste de HIV que revelou que sim, que ele tinha o vírus HIV/AIDS com ele, tá? Nessa época, ele ficou internado na Clínica São Vicente por conta da pneumonia e depois seguiu para os Estados Unidos para tentar fazer um tratamento à base do remédio AZT, que naquela época ainda era um remédio experimental para o vírus HIV/AIDS, tá? Não era uma garantia de nada. O AZT era um remédio experimental, tá? Ele fica lá um tempo em Boston, não sei precisamente quanto tempo ele fica lá nos Estados Unidos. Ele volta e começa as gravações do álbum Ideologia. Aí, nesse álbum Ideologia, tem os hits Ideologia, Brasil e Faz Parte do Meu Show. Aí aqui, do álbum Ideologia, do Cazuza, Brasil e Faz Parte do Meu Show entram na trilha sonora da novela Vale Tudo. Muito bem. Então só me resta reduzir você a pó. Brasil, o tema, de abertura da novela, cantado pela Gal Costa, e Faz Parte do Meu Show, era tema do casal Afonso e Solange. Então, Cazuza, em 1987, lança o disco Ideologia e aproveita para fazer uma turnê relativa a esse disco Ideologia. Essa turnê, que foi dirigida por Ney Matogrosso, eles aproveitam essa turnê para fazer um disco ao vivo, O Tempo Não Para, tá? Aí eles fazem o disco ao vivo O Tempo Não Para e é em 1989 que Cazuza declara publicamente ser soropositivo, tá, gente? Aí, logo depois disso, o Cazuza lança o álbum Burguesia, o que viria a ser o seu último álbum. O Cazuza, ele lança o álbum Burguesia um pouco antes dele voltar para os Estados Unidos para tentar mais uma vez um tratamento contra o vírus HIV/AIDS. Então ele pega, pela última vez, ele volta para os Estados Unidos em outubro de 89, fica mais ou menos até março de 1990, quando ele volta para o Rio de Janeiro e vem a falecer
em 7 de julho de 1990. No álbum Burguesia, né, o seu último álbum, dá para notar já que a voz do Cazuza já não tá boa como era antes, devido à doença e às várias doenças oportunistas que o vírus HIV ele traz, né, para o corpo da pessoa. Então, Cazuza já estava bastante debilitado quando ele gravou, né, o disco Burguesia. Por conta desse disco, ainda em 1989, ele recebe o Prêmio Sharp. Antigamente tinha esse Prêmio Sharp de música brasileira, ele vai lá, recebe esse prêmio e ele vai receber esse prêmio usando cadeira de rodas, que ele já está bem debilitado por conta do vírus HIV, né? Ainda, né, Cazuza teve 2 álbuns, não álbuns póstumos, mas ele teve 2 músicas póstumas que entraram para as novelas O Dono do Mundo, a música codinome Beija-Flor, e entrou em Salsa e Merengue o hit Vida Fácil, que está no disco Burguesia, tá? Vida Fácil entrou na trilha sonora da novela Salsa e Merengue, acho que em 1996, alguma coisa assim, entrou esse hit do Cazuza. E é isso, gente. Essa foi a carreira do Cazuza. Agora nós vamos para a carreira do Barão Vermelho sem o Cazuza. O Barão Vermelho, depois da briga que o Frejá e o Cazuza tiveram aí, depois de um show, em 1986, a banda lança o primeiro disco sem ter o Cazuza nos vocais. Quem ficou nos vocais do Barão Vermelho foi o Frejá. Então aí o Barão Vermelho lança o disco Declare Guerra. Eu vou ficar choque de monstro, meu amor. Ai, querendo choque de monstro pra cima. Mas não mais pela Som Livre. Embora eles quisessem ter lançado pela Som Livre, na época quiseram, né, já que a gravadora era do pai do Cazuza, enfim, eles quiseram dar a prioridade para a carreira solo do Cazuza, tá? Então, aí, o pessoal do Barão Vermelho já estava com tudo gravado, pelo que parece, mas aí eles fecharam um contrato, então, com a gravadora WEA, tá? Não mais com a Som Livre, que ficou com o Cazuza, mas também o Cazuza, logo depois, ele saiu da Som Livre e foi para Polygram, tá? Aí, ainda em 1986, desculpe, tá? Em 1986, no disco Declare Guerra, do Barão, tem composições do titã Arnaldo Antunes e composições de Renato Russo, do Legião Urbana. E muito bem, 1987. Em 1987 é lançado o 5º álbum da banda Barão Vermelho e o 5º álbum da banda Barão Vermelho se chama Rock em Geral. Em 1988, o Maurício Barros ele sai da banda e a banda fica com 3 pessoas somente, tá? O De Palmeira, o Frejá e o Guto Goff. Em 1988, eles lançam o 6º álbum, chamado Carnaval, e nesse 6º álbum tem o hit Pense Dance, que é esse hit, né? O Pense Dance faz parte da trilha sonora da novela Vale Tudo, assim como o Cazuza, né? Teve 2 trilhas na novela Vale Tudo. Em 1988, eles abrem uma turnê para o Rod Stewart. O Rod Stewart fez uma turnê pelo Brasil, né? Mentira! Ele foi para São Paulo e Rio só. Aí, eles abrem esses shows para o Rod Stewart
Em 1989, o Cazuza não, né? O Barão Vermelho lança o primeiro disco ao vivo deles, que foi gravado numa casa de shows de rock que tinha em São Paulo, de nome Dama-Choque, que ficava em Pinheiros, essa casa de shows, né? Em 88, o Frejá reatou a amizade com o Cazuza. E, se não me engano, nesse disco de 89, ou no disco de 88, tem uma música chamada O Poeta Está Vivo, que o Frejá compôs para o Cazuza, porque foi logo quando ele soube, né, que o Cazuza estava com o vírus HIV/AIDS, então ele compôs essa música em homenagem ao Cazuza. E essa foi a carreira do Cazuza e Barão Vermelho, a carreira dos dois, né, da banda e do músico Cazuza. E é isso daí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, deixem comentários, dá o seu joinha, ativa o sininho da notificação. Se inscreve também no @canal Oioioi, tá bom, pessoal? E o tema do próximo vídeo, eu vou falar sobre batalha de pais e filhos. Já que o Dia dos Pais está chegando aí, eu vou falar de batalhas de pais e filhos aí, nas novelas, minisséries, batalha de pais e filhos. E é isso daí. Um beijo pra vocês. Fui. Tem que debochar, é uma maneira de estar vivo também, de não deixar que o baixo astral tomar conta de você.